Boa tarde, senhoras e senhores, como é que foi o seu Natal? Estamos aqui com mais um episódio de Beyblade X, onde hoje a gente tem um monte de roteiros acontecendo ao mesmo tempo, então é muito importante você ficar bem de olho nesse vídeo. E antes de começar a falar sobre o que o Taisho tá pensando, eu quero dar um salve aqui pro Ricardo, mostrando todos os bens que ele comprou com os links aqui do canal, o qual ele agradece muitíssimo. Muito obrigado, Ricardo, pela força de sempre aqui no canal. E vocês sabem, galera, que nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram tem os menores preços. Não deixe de mandar pra mim a foto de quando você chegar pra eu te divulgar aqui também. Que agora, falando do episódio de hoje, o Taisho ali tá pensando sobre novas maneiras de atrair mais Bladers, atrair mais clientes pra loja, porque afinal, quem não quer ter Bladers mais felizes? Só que presta atenção nessa cena, nessa senhorita bem aqui. Me disse, isso aqui não é um cameo proposital da Downer Sun, daquele mangá esquisito que a gente viu ano passado. Pois bem, botaram a mulher no anime aqui também, essa mesma cara de cansada, esse mesmo sorriso sonso, o cabelo está até pro mesmo lado. Ela fez uma aparição no episódio de hoje, só que nessa que ele tava pensando em ideias, de repente chega alguém no Komaba Sushi e tome a abertura do programa. Hoje a gente tem a Multi treinando com o Emperor Might, enfrentando o Berry Bomb. O Robin fala que isso aí não é Berry Bomb coisa nenhuma, isso aqui é só um Ivern Gale com outra cor, e a Ichigo que tá ajudando a Multi a treinar, chamar o Bey pelo nome certo, mas não, é Berry Bomb. E é claro que a Multi com seu novo Bey conseguiu uma vitória, e agora ela pede pra um outro tipo de Bey, ela quer treinar agora contra um Bey de ataque. Nisso a Ichigo diz que vai utilizar um outro Bey, que é o Berry Dynamite, mas não, gente, isso aqui é o Kill Shark, nem pra você customizar, mulher. Eita, cara, poderia ter criado um design pro Berry Dynamite, né, mas beleza. A Ichigo diz que a B4 e a Torre X ajudarem o time Persona a treinar, o mínimo que eles podem fazer, afinal eles têm que combater a nova Torre X, a que a gente chama aqui no canal de Torre X Sombria, que eles estão com suas ideias novas, e eu também não gosto do fato que lá naquela torre também tem uma versão dela, eles copiaram até o design da coitada, tem uma Ichigo do mal, digamos, e aí no meio desse treinamento que chega mais uma pessoa no recinto, chega a Sigrid junto com o Ciel. Ela também disse que veio treinar, trouxe esse monte de sushi e de Coca-Cola, provavelmente a pessoa que surpreendeu agora o Taisho quando a gente tava aqui no começo do episódio era ela chegando pra comprar tudo isso aqui. E aí a gente tem um pequeno flashback, tanto do Mestre Ginro conversando com a mãe do King, como também ele falando com a Sigrid que agora ele vai deixar o Wolf Hunt com ela. Ele vai com uma conversa com a Sigrid que o Wolf Hunt precisa enfrentar mais adversários, que precisa ir pra mais lugares pra também conseguir a vingança dele. Só que a Sigrid, por mais que esteja com o Wolf Hunt agora, ela até veio aqui pra poder ver o que ela podia fazer com o Bey com a Multi, só que depois ela muda de ideia, ela só deixa o sushis e vai embora. A Sigrid tá com os pensamentos que ela não é digna muito de lutar, porque ela perdeu pro 3 pra 4, também tinha perdido pra Multi, ela tá um pouco insegura e que ela é rival da Multi. Mas a Multi corre, vem atrás e não diz que vai ajudar, porque afinal se é pra ser rival, não tem problema, ela vai ajudar mesmo assim, porque é muito legal enfrentar também um rival que ficou mais forte depois de todos os dois lados crescerem, ainda mais ela que aprecia muito a irmã. Então mesmo ela estando com essa história de rival, ela vai ajudar ela com o Wolf Hunt, sim senhor. E enquanto isso também a gente vê o Taisho de novo, onde ele tá voando com a mochila jato da Nine, procurando por mais ideias pra fazer sushi. E sabe que é aquele encontro quando ele tá voando? A Torre X. E aí então que ele tem uma boa de uma ideia. Voltando então de volta pra Multi, que tá analisando o formato do Wolf Hunt, ela também se lembrando inclusive que o Scythe Incêndio era pra ser o Bey dela, só que ela foi embora pro Team Pendragon, ela não conseguiu utilizar esse Bey, somado ao fato também que a Sigrid só sabe lutar com Beys do tipo equilíbrio, e o formato tanto do Wolf Hunt quanto do Scythe Incêndio tem os seus ladinhos quadrados, e enquanto ela tá lá medindo os dados e fazendo os planos, de novo Jackson ganha do Ciel, ela faz uma combinação do tipo equilíbrio pro Wolf Hunt, colocando 460 Taper, colocando um pouco do Scythe Incêndio e também a confiança do Mestre Ginro no compra Sigrid usar. Quem sabe agora ela não fica mais forte e consegue ajudar todo mundo. Só que aí, meus amigos, o King veio fazer um anúncio. Ele vendo tudo isso que a família Cross e os irmãos numerados estão fazendo na cidade, caçando os Pros, chama todos os Bladers pra ir pra cima deles. Supõe até que a mãe do King até ajudou a criar essa ideia, ela se encontrou com o Ginro, e nisso que vai acontecendo o anúncio, a gente vê todos os times, inclusive os de NPCs que estão com os mesmos membros de sempre. Toda vez que esse Blader aqui aparece, ele sempre tá do outro lado dessas duas idols, tá todo mundo junto. O King tá chamando um grande movimento de caça a esses Bladers, e o Toguro voltando com o King e a Chopin depois que esse anúncio aconteceu, ele tá até um pouco preocupado. Será que os Bladers vão mesmo todo mundo se unir pra enfrentar esses Bladers tão poderosos do Zero Cross? De volta ao Komaba Sushi, olha só o que aqui o Taisho fez. Ele fez um sushizão de Torre X, 2 Futomax compridos azuis, com um recheio bem colorido e bem maluco que o Jackson adorou. E ainda na insegurança do Toguro, pelo menos o King faz uma ligação pro time Persona pra ver se pelo menos esse time que é tão forte consegue ir ao lado deles, porque eles não sabem se outros Bladers vão ajudar. Só que aí no outro dia, pra nossa alegria, nenhum Blader ficou parado. Na base da Torre X veio
todo mundo mesmo, os Bladers que tem nome, os Bladers que não tem nome, veio todo mundo, veio até o time Phalanx, todos os Bladers resolveram se unir, escutaram o chamado. Novamente falo das equipes de NPC, sempre que aparece esse cara de bandana aqui, aparece essa outra menina de azul e essa outra mulher, todo mundo veio mesmo e ninguém teve medo de nada, bora enfrentar esses caçadores de Cross. Falando da família Cross, inclusive o Wait vai falar com o pai dele se ele pode enfrentar esses Bladers que estão vindo, e fala que tá, vai lá, pode enfrentar eles, não tem problema, você inclusive pode ser o líder. E quem vai com o Wait são o 3 e 4, porque eles também foram derrotados pelo time Persona, então vai todo mundo se vingar. Eles até perguntaram se o 5 queria ir junto, o One também, mas eles não foram. O 5 disse que ele estava ocupado junto com o One mexendo em um projeto, e aí certamente isso aqui estava acontecendo enquanto eles estavam junto com o Meteor da Gun, que a gente viu no episódio anterior, então por isso que só vai esses três. E com o One lá no topo da nova Torre X, a Torre X sombria, eles meio a chegada de todo mundo. 8, 3 e 4 vão enfrentar essa rapaziada toda, que está mais do que disposta a colocar a cidade nos eixos. Várias batalhas de X1 vão acontecer por aqui. O King, por enquanto, ele não tem o Fang Leon, ele tá com o Leon Crest. Eu ainda suponho que eventualmente a gente vai ter o Fang Leon das cores do King pra comprar. Não é possível que aquele base só vai ter a versão vermelha lá no jogo de Nintendo Switch. E aí nas cenas do próximo episódio é onde vai ter a pancadaria geral. Vai ter a Sigrid utilizando o combo, vai ter os Eclipses, vai estar todo mundo malvadão. A Yoko também não deixando de aparecer, e eu fico muito feliz que a gente tá tendo o resto desses desenvolvimentos dos outros Bladers. É importante lembrar que o que a gente viu da Sigrid com o Girou no mangá não tinha, ele só tava lá parado. Aí depois chegou o 3 e 4 e deu uma surra nele, jogou bem na água. É muito bom ver que aqui no anime todo mundo tá sendo utilizado por completo. Até o Pakun teve sua utilidade. Sigrid, Ciel, não foi esquecido o fato que o Scythe Incêndio foi planejado pra ser utilizado pela Sigrid, mas aí depois ficou pro Robin. E o Berry Bomb. E imagina só, já pensou se ele tivesse as duas Ishigos lutando uma com a outra? Imagina que bobagem de Bey que não vão enfrentar pra ela utilizar pra enfrentar o Bey do Morangão. Provavelmente ela também vai pegar mudar alguma cor e um design e falar que é um Bey novo. Apesar disso aqui, meu amigo, vocês são um Ivern Gale rosa. Também, novamente, digo a vocês, galera, a gente nota aqui que nessa terceira temporada a gente tá tendo muito mais ação e desenvolvimento, pancadaria, medos, ameaças, todo mundo crescendo uma velocidade muito mais rápida que a gente não teve da segunda temporada. E se você parou de assistir a segunda, por favor, volte aqui pra terceira. O enredo tá indo muito bom e imagine isso aqui quando tiver dublado. Meu Deus, vai ser uma maravilha. Aguardemos então o próximo episódio, galera, como é que vai ser esse exército de Bladers pra cima dos malvadões. E vocês sabem que aqui no canal a gente traz análise sempre pra vocês toda sexta-feira. Comentem, portanto, galera, o que vocês acharam desse episódio. Vou colocar também o link no fixado pra você que tiver o VPN assistir no canal da Takaratomi e ligar com as legendas já, com as traduções e tudo mais. Vocês podem ver que é dessa maneira que eu entendo que os personagens estão falando. Lógico que, claro, ali se perde um pouco da nuance, nem sempre a dicção acerta tudo, mas a gente já consegue uma boa quantidade. E já que a gente tá falando do Natal, se você não viu nossos últimos combos natalinos, dê uma olhada por aqui. Sem falar também, é claro, dos curiosos discos de plástico. E ainda bem que a Hasbro não foi tão longe na hora de cortar gasto quando ela tava cuidando em Burst, hein? Faço o X imediatamente e até a próxima.